Oséias 2,15 diz assim: e ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. E ela me responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Vou ler de novo com vocês. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Algumas traduções dizem vale de Açor e algumas traduções traduz esse Açor, que é um termo hebraico, por palavra desgraça, né? Deus transformará esse vale de desgraça em uma porta de esperança. Que tremendo isso, amém? Estenda suas mãos e ore por mim. Pai, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu santo e precioso Espírito que fale ao nosso coração através da tua palavra, que pela tua palavra nós sejamos, meu Deus, edificados, que pela tua palavra nós sejamos transformados, abençoados, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração de forma preciosa e poderosa nesta noite. No nome bendito e soberano de Jesus, assim nós oramos, para a glória do teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Uma porta de esperança. Eu quero ministrar sobre isso hoje à noite. Uma porta de esperança. Esse texto aqui de Oséias, Deus está falando através do profeta com o povo de Israel. O povo de Israel que havia se afastado do Senhor. O povo de Israel que havia se distanciado, se desviado do Senhor. E Deus usa então a relação que Oséias tinha com a mulher dele, que o texto deixa bem claro que era uma mulher que o traía, que estava sempre com amantes. E Deus então fala com o profeta várias vezes, mesmo ela tendo amantes, perdoe-a e traga de volta para si, porque é assim que eu tenho feito com o meu povo. Mesmo meu povo tendo buscado muitos amantes, indo atrás de muitos outros deuses, eu continuo amando e perdoando o meu povo e querendo trazê-lo para mim. E aí Deus usa essa relação do profeta com a esposa dele, você pode ler Oséias, que você vai entender, o livro do profeta Oséias, você vai entender o que eu estou falando, para mostrar o quanto ele amava o seu povo. E aqui ele faz uma promessa para o seu povo. Ele diz que vai devolver as vinhas, sinal de prosperidade para o seu povo, e ele diz que vai transformar o vale da desgraça em uma porta de esperança. Esse nosso Deus é aquele que é perito em transformar maldição em bênção. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, o nosso Deus é aquele que transforma maldição em bênção. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui, olha, eu vou transformar o vale de Acor, ou de Açor, ou como diz nessa minha versão aqui, o vale da desgraça, em uma porta de esperança. Eu vou transformar a maldição em uma porta de esperança. Amém? Então Deus está prometendo para o seu povo, apesar da apostasia espiritual, que Ele abriria uma porta de esperança para eles. Por quê? Porque Deus não quer que o seu povo viva sem esperança. Deus não quer que você viva sem esperança. O contrário de esperança é desespero. Alguém sem esperança é alguém que está desesperado. Mas se você tem esperança, você não pode estar desesperado ao mesmo tempo, porque a esperança está no seu coração. E o que é esperança? É quando você tem a visão da possibilidade da realização daquilo que você deseja. Quando você olha e vê que é possível, que aquilo que você está almejando, que aquilo que você está desejando, seja em que área for, família, casamento, saúde, finanças, vida espiritual, ministério, seja em que área for, que aquilo que você está desejando é possível de ser concretizado, é possível de ser realizado. Então, o que é esperança? É quando você tem a visão da possibilidade da realização daquilo que você deseja. Esperança é a confiança que algo lhe acontecerá, algo de bom lhe acontecerá, apesar das circunstâncias contrárias. Amém? Então, esperança é a confiança, sobretudo confiança em Deus, que algo de bom lhe acontecerá,
apesar das circunstâncias contrárias, apesar das circunstâncias adversas. Deus, Ele abriu uma porta de esperança para o seu povo. Deus abriu uma porta de esperança para você. Amém? Não sei se você, quando criança, assistiu o programa do Silvio Santos, Vamos Abrir uma Porta da Esperança. Quem lembra desse programa, né? Os que têm um pouquinho mais de idade, como eu, não tão jovens, né? Lembra desse programa. Mas aqui, na verdade, não foi o Silvio Santos que abriu essa porta de esperança. Para nós, foi o nosso Deus que abriu essa porta de esperança. E a nossa esperança, ela está no Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a sua esperança deve estar no Senhor. No Senhor. Não em recursos humanos, não em dinheiro, não em sua inteligência, não no ser humano, mas totalmente no Senhor. A Bíblia nos fala em Salmo 146, versículo 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Como é feliz, como é abençoado, como é bem-aventurado. Quem? Aquele cujo auxílio, aquele cuja ajuda é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Então, quem coloca a confiança em Deus, quem coloca a sua esperança em Deus, quem faz de Deus a fonte da sua esperança, é um abençoado, é um feliz, é um bem-aventurado. Amém? Salmo 146, versículo 5. Mas a Bíblia nos diz mais. Lá em Salmo 42, versículo 11, as Sagradas Escrituras dizem assim: porque você está assim tão triste, a minha alma. É o salmista conversando com a sua alma. Você sabe que a nossa alma, ela se desanima, a nossa alma, como eu disse domingo, lembra que eu falei que no domingo, que a alma ela é assim das emoções, dos desejos, das vontades, da volição, dos sentimentos. Quem lembra que eu falei isso domingo? Então a sua alma pode ficar abatida. Às vezes você está forte do seu espírito, você está bem, você não está em pecado, você está ali com Deus, você está ali na oração, você está ali buscando a presença de Deus, mas você pode sentir um abatimento na sua alma. E na sua alma, nas suas emoções, no seu eu interior, você pode se sentir abatido, fragilizado emocionalmente. E sabe o que Davi fez aqui? Porque a alma dele também estava assim. Davi começou a conversar com a sua alma. A gente precisa aprender a conversar com a nossa alma, conversar conosco mesmos, com nós mesmos. E Davi começou a dizer assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? E sabe o que ele diz para a sua alma? Colocar a alma ajustada, para que a sua alma estivesse toda ajustadinha. Ele diz assim para a sua própria alma: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Salmo 42, versículo 11. Põe a sua esperança em Deus. Ele está falando para a sua própria alma dentro dele. Porque em momentos de aflições, em momentos de angústia, em momentos que a gente olha e aparentemente a gente parece estar em um beco sem saída, em um labirinto, a gente olha para um lado e para outro e aparentemente não há esperança, não há uma porta. A nossa alma, ela fica agitada dentro de nós. A nossa alma, ela quer nos pregar peças. A nossa alma, ela quer argumentar. E aí nós precisamos colocar a nossa alma no lugar e dizer para ela: por que você está tão triste, a minha alma? Por que você está tão abatida dentro de mim? Espere em Deus. Põe a sua confiança, a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então a nossa esperança está no Senhor. Amém? A nossa esperança está no Senhor. Salmo 39, versículo 7 diz assim: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Salmo 39, versículo 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Então, onde que você deve colocar a sua esperança? A sua esperança deve estar em Deus. O problema é que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em homens. O problema é que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em recursos materiais.
O problema é que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em nossa própria capacidade de resolver as coisas, em nossa própria inteligência. Mas olha o que diz a palavra de Deus: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembra de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Provérbios 3, 5 e 6. Olha o que está dizendo a palavra de Deus: confie no Senhor, não se apoie na sua própria inteligência. Então, às vezes, nós colocamos a nossa esperança na nossa própria inteligência, na nossa própria capacidade de resolver as coisas, ou colocamos a nossa esperança em outros, ou colocamos a nossa esperança em recursos humanos, mas a Bíblia nos diz que a nossa esperança precisa estar posta em Deus, porque Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia, Ele é o nosso amparo, e Ele diz na sua palavra: estou abrindo para o meu povo uma porta de esperança. Nada de desespero, por mais que a situação esteja aparentemente impossível. A Bíblia nos diz em Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Amém? A esperança, diz a Bíblia, ela faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Repita comigo: a esperança faz parte do plano de Deus para a minha vida. O que significa? Que Deus quer que você seja uma pessoa cheia de esperança, uma pessoa esperançosa, cheia de esperança, que tem esperança no seu coração. Jeremias 29, 11, Deus diz assim para o seu povo, e essa palavra se aplica a mim e a você também: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu sei o plano que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o plano que Deus tem para a sua vida. Deus quer que o seu coração esteja cheio de esperança. Ele está dizendo: o meu plano para você é que você tenha prosperidade, é que você tenha esperança, é que você tenha um futuro abençoado, promissor. Então você pode clamar a Deus por esses planos. Eu tenho ensinado a esta igreja, eu tenho dito assim: olha, irmãos, nós temos as promessas da palavra, mas nós não podemos ver a Bíblia apenas como um livro antigo, antiquado, ou um livro que conta histórias, e a gente deve contar essas histórias para os nossos filhos dormir. Não, irmãos, nós precisamos interagir com a palavra. Nós precisamos nos apropriar da palavra, porque entender que a palavra de Deus é um livro vivo, e cada promessa dessa é viva, e a Bíblia diz que cada uma dessas promessas tem em Jesus Cristo o sim e o amém. Então, quando nós encontramos uma promessa dessa, nós precisamos dizer: Senhor, é a tua palavra que diz. Olha o que está escrito na tua palavra, Senhor. A tua palavra está dizendo que o Senhor tem planos para mim, planos de me prosperar, planos de me dar esperança, planos de me dar um futuro, Senhor. E eu, pela fé, recebo esses planos do Senhor na minha vida. E eu, pela fé em Cristo Jesus, me aproprio desses planos do Senhor na minha vida. Então nós precisamos interagir com a palavra de Deus. Nós precisamos trabalhar a palavra de Deus em nossas vidas e tomar posse das promessas da palavra para a nossa vida, queridos. Amém? Romanos 15, 13 diz que o Deus de esperança, Deus de quê? De esperança. O nosso Deus é de esperança, não é Deus de desespero. Se você tem Deus na sua vida, a esperança vai brilhar, vai brotar no seu coração constantemente. Ele não é Deus de desespero, Ele é Deus de esperança. Que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz, que é o resultado da esperança, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança é o plano de Deus para a sua vida. Ele está dizendo: eu planejei a esperança para você. E agora o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos 15, 13, que pelo Espírito Santo Deus quer que nós transbordemos de esperança. Ou seja, é uma esperança para você,
é esperança para a sua família, é esperança para os seus amigos, é esperança para aqueles que estão próximos a você. Você está transbordando essa esperança, e as pessoas que chegam próximos de você conseguem olhar para você e encontrar esperança em Cristo em você, e são abençoadas e bebem dessa fonte de esperança que está em você, que é Jesus. Então você tem esperança não apenas para si mesmo, para suas próprias circunstâncias, seja elas quais forem, mas você tem esperança também para ministrar às pessoas que estão talvez desesperadas agora, que estão aflitas agora. Amém? Todas as pessoas que encontraram com Jesus, todas sem exceção, encontraram esperança. Lembra daquele ladrão na cruz? O homem estava morrendo. E o pior de tudo, ele estava morrendo no pecado. Se ele morresse na condição de pecador, se ele morresse naquela condição, o destino dele seria a perdição eterna. Então, do ponto de vista humano, não havia esperança nenhuma para aquele homem. Ele estava nos últimos instantes da sua vida. Ele era um homem mau, perverso, cruel, foi bandido a vida toda, cometeu delitos, cometeu crimes, assaltos. E ali na cruz, ele encontrou com Jesus. Imagine, ele encontrou com Jesus na cruz. Ele encontrou com Jesus nos últimos instantes da vida dele. Toda pessoa que encontra com Jesus encontra esperança. E quando ele encontrou com Jesus, a esperança brotou no seu coração por meio da fé, porque ele creu em Jesus. E a esperança brotou. E ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a promessa de Jesus para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não amanhã, não depois de amanhã, não daqui a 1 ano ou 2, mas hoje ainda você estará comigo no paraíso. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele homem que foi bandido a vida toda, aquele homem que foi mau, cruel a vida toda, mas que naquele momento está recebendo perdão dos seus pecados, porque olhou para Jesus, porque colocou a confiança e a fé em Jesus. Jesus estava dizendo para ele: olha, você vai fechar os olhos desse lado da eternidade, numa condição de humilhação, de dor e de vergonha. E quando você abrir os olhos do outro lado da eternidade, você já estará no paraíso. Não vai ser amanhã, nem depois de amanhã. Vai ser ainda hoje, daqui a algumas horas, talvez daqui a alguns minutos. Quando você fechar os olhos desse lado da eternidade, você vai abrir os olhos do outro lado da eternidade, no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque mesmo em face da morte há esperança para aquele que crê em Jesus. Queridos, nem a morte é capaz de roubar a esperança daquele que crê em Jesus. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Então ele está abrindo uma porta de esperança. Ele abriu uma porta de esperança lá na cruz, não só para aquele ladrão que estava crendo nele ali na cruz. O outro não creu, perdeu essa bênção, né? Porque a chave que abre a porta é a fé. O ladrão que creu, teve a porta da esperança aberta para ele. Mas aquele que não creu, a porta permaneceu fechada, infelizmente. Diga comigo, a chave que abre a porta da esperança é a fé. Amém? Se você crê em Jesus, essa porta está aberta na sua direção. Efésios capítulo 1, versículo 18 diz assim, o apóstolo Paulo orando pelos efésios: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aleluia! A esperança para a qual Ele os chamou. Então observe, diga comigo mais uma vez: a esperança é o plano de Deus para a minha vida. Jeremias 29:11 diz que é o plano dele, que você tem esperança, prosperidade e um futuro. Romanos 15:13, Paulo diz que pelo Espírito, Deus deseja que a esperança transborde em nosso coração. E agora no texto que nós lemos de Efésios 1:18, a Bíblia está dizendo que Deus nos chamou para a esperança. Você foi chamado para viver em esperança, não em desespero. Você foi chamado para viver em esperança, não em desespero. Amém? Terceira verdade que nós vamos aprender hoje à noite é que a porta da esperança, ela transcende esta vida, ela vai além desta vida terrena. E eu falei até um pouquinho sobre isso quando disse do homem na cruz, do ladrão que se converteu a Jesus na cruz.
Mas olha o que a Bíblia nos diz. Tito capítulo 3, versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. E agora ele completa dizendo, tendo a esperança da vida eterna. Então, essa porta da esperança, ela vai além das coisas terrenas. Você não tem esperança apenas, escute isso, você não tem esperança apenas para uma porta de emprego. Você não tem esperança apenas para ter o pão de cada dia na sua mesa. Você não tem esperança apenas para a cura física do seu corpo. Você não tem esperança apenas para a restauração da sua família. Não, a sua esperança ela vai além. A sua esperança ela transcende para a eternidade. Por isso Paulo está dizendo a Tito aqui nesse texto, Tito 3,7, que nós temos a esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e 14, olha o que ele diz. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormem aqui é uma metáfora para aqueles que estão mortos. Ele está dizendo, irmãos, quanto a vocês quem? Vocês crentes, vocês que creem, vocês que são do Evangelho. Não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Porque quem não tem esperança, diante da morte de um ente querido, tem uma tristeza avassaladora. É normal sentirmos uma tristeza comum, normal, pela ausência daquele ente que parte. Mas quem não tem esperança, tem uma tristeza que paralisa, tem uma tristeza que prende a pessoa num calabouço. Por quê? Porque ela não tem esperança. Paulo está dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que dormem no Senhor, quanto àqueles que morreram no Senhor. Por quê? Porque se vocês forem ignorantes em relação a isso, vocês vão se entristecer como aqueles que não têm esperança, no mesmo grau de tristeza. E aí ele continua, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Olha o que está dizendo. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, ou seja, morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e também com ele aqueles que nele dormem. Então, na ressurreição, quando Jesus vir, os mortos em Cristo serão ressuscitados. Então a nossa esperança, ela transcende, ela vai além do aqui e do agora, queridos. O apóstolo Paulo diz assim, se nós esperarmos em Cristo apenas para as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperarmos em Cristo apenas para as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós precisamos entender que a nossa esperança vai além. É uma esperança que está reservada nos céus para nós. Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. E aí a esperança vai trabalhar em nós esse princípio chamado paciência ou perseverança. Esperamos o que não vemos, esperamos o invisível e esperamos pacientemente. Colossenses 1, 4 e 5 diz, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Olha só, esperança reservada para vocês nos céus. Uma esperança eterna, uma esperança que está para além desta vida. Então, claro que essa porta de esperança, ela é gloriosa. Ela é gloriosa. Porque você olha e ainda que as circunstâncias à sua volta sejam desafiadoras, ainda que as circunstâncias à sua volta sejam ameaçadoras, há uma esperança extraordinária no seu coração. E a sua esperança está colocada em Deus. E a sua resposta está nele. E o seu socorro está nele. Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Pelo que, diz a palavra,
não temeremos. Você pode levantar as mãos e dizer assim: Senhor, a minha esperança está em Ti, por isso eu não preciso temer. Amém? Por isso eu não preciso temer. Glória a Deus. E para a gente fechar esse momento da palavra e orarmos, a porta da esperança, ela também se converte numa porta de evangelismo. E comigo? A porta da esperança se converte em uma porta de evangelismo, se transforma em uma porta de evangelismo. Como assim, pastor? Olha o que a Bíblia nos ensina em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Ele está dizendo: olha, Cristo deve estar santificado em seu coração, e você deve estar preparado, preparada. Você deve estar pronto, pronta. Para quê? Para responder. Responder a quem? Responder a qualquer pessoa que perguntar para você sobre a sua esperança, sobre a razão da esperança que você tem. Por que você tem essa esperança? Por que você é assim tão esperançoso, esperançosa, tão otimista quanto a vida, por mais difícil que as coisas sejam? Por que você sempre olha para as circunstâncias com um olhar de esperança e fé? Por que você não se permite descer ao fundo do poço na sua alma, mesmo nas circunstâncias sendo tão avassaladoras? Por que você tem tanta esperança? E você vai responder qual é a razão da sua esperança. Qual é a razão da esperança que é em você? E sabe o que você vai dizer? É Cristo em mim. É Cristo em mim. Os meus pés estão firmes na rocha, em Cristo. A minha casa está firme na rocha, em Cristo. Eu quero ler com você esse texto para você entender. Eu queria que você abrisse rapidinho Mateus capítulo 7, versículo 24. Se a sua casa, a sua vida, a sua família, seu lar, sua esperança está firme na rocha, que é Cristo, mesmo quando vem tempestades e vendavais. Mateus capítulo 7, verso 24. E depois que tudo passar, a casa permanecerá de pé. Por quê? Porque foi construída sobre a rocha. Diz assim: quem ouve estes meus ensinamentos, ou esta minha palavra, e as pratica, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. Diga: esta é a minha casa, esta é a minha vida. A sua vida está construída na rocha. Permanece com sua Bíblia aberta nesse texto, que a gente vai continuar a leitura. A sua vida está construída sobre a rocha, que é Cristo. A sua casa está edificada sobre a rocha, que é Cristo. Ah, pastor, eu estou enfrentando vendavais, eu estou enfrentando tempestades, eu estou enfrentando a correnteza, a fúria dos rios. Depois que tudo isso passar, e vai passar, olha para o irmão que está ao seu lado e profetize para ele: vai passar. Amém? Diga assim: vai passar. Diga: depois que tudo isso passar, e vai passar, você vai permanecer de pé. A sua casa vai permanecer de pé. A sua família vai permanecer de pé. Por quê? Porque está edificada sobre a rocha. Sobre a rocha. Agora, Jesus também disse, Mateus 7, 26, quem ouve esta minha palavra e não pratica, ou como diz a minha versão, quem ouve estes meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, é como um homem tolo, é como um homem estúpido, é como um homem bobo. O que o homem tolo faz? Jesus diz: ele constrói a casa na areia. Constrói a casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e foi totalmente destruída. Olha que diferença.
dessa segunda casa para a primeira. Observe que as circunstâncias são as mesmas. Quais são as circunstâncias? Chuva caindo fortemente, a enchente vindo com força, e os ventos soprando avassaladoramente sobre a casa. As circunstâncias são as mesmas. As intempéries são as mesmas. As adversidades que se abatem que vêm sobre aquela casa, as duas casas, são as mesmas. Uma cai e a outra permanece de pé. Qual é a diferença? A diferença é que uma foi construída sobre a rocha. A diferença é que uma cavou profundos alicerces na rocha e a outra construiu a casa na areia. Rocha é um símbolo de Cristo. Areia é símbolo dos fundamentos mundanos. Quando a gente quer construir a nossa casa, a nossa vida, a nossa família sobre os fundamentos do mundo, não suporta. Quando vem as tempestades da vida, a casa cai, e diz o texto que a queda é grande. Mas quando a casa, a vida da gente, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, está construída sobre a rocha, sobre Cristo. E como é que a gente constrói a casa sobre Cristo, pastor? Ele está dizendo aqui, é ouvir o que ele ensinou e viver de acordo com isso. Como é que a gente constrói a nossa casa sobre Cristo? Ouvindo o que ele ensina e vivendo de acordo com o seu ensino. Quando eu faço isso, ele não está dizendo que eu estou isento de enfrentar tempestades. Ele não está dizendo que eu estou isento de enfrentar vendavais. Ele não está dizendo que eu estou isento de enfrentar a correnteza dos rios. Ele está garantindo que depois que tudo isso passar, e vai passar, diga para o seu irmão, e vai passar, você vai permanecer de pé. Quantos recebem essa palavra? Você vai permanecer de pé. Então essa é a nossa esperança. Deus abriu uma porta de esperança para mim. Você crê? Deus abriu uma porta de esperança para você. Você crê? Amém? E essa é a nossa esperança. Essas circunstâncias, elas são passageiras, elas são transitórias. Vai passar. E quando tudo isso passar, nós permaneceremos firmes. Porque os nossos pés estão postos, firmados nessa rocha inabalável, que é Cristo, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Deus, Ele deseja que você viva em esperança. A esperança é o contrário do desespero. E mesmo diante das situações mais adversas, o Senhor abriu uma porta de esperança para mim, para você, uma porta de esperança para o seu povo. Por isso nós devemos viver como disse o profeta Jeremias, lá em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Trazer à minha mente aquilo que me traz esperança. Amém? E o que nos dá esperança? Ele diz, no verso 22 em diante, as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor. É isso que nos dá esperança. Nós vamos levantar um clamor agora, nós vamos orar em nome de Jesus. E o nosso Deus, que é Deus de milagre, vai abrir portas de esperança em sua direção, em direção da sua casa e da sua família. Amém? Em nome de